Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, como a aula estava prevista no cronograma, nós vamos falar sobre o gênero literário novela, certo? Então, vou falar rapidamente, né, sobre esse gênero, né? Ele se desenvolveu no século II a.C., né? E do 2 ao terceiro ano de Cristo, né? Mas é no século VII que, com a demanda do Santo Grau, que pode ser citada como a primeira obra desse gênero, tá bom? As novelas de cavalaria que anunciavam as façanhas dos cavaleiros andantes, né? São exemplos mais populares desse gênero que ganhou mais espaço e em um tempo remoto era confundido com romance, né? Então, inicialmente, a novela era confundida com romance, né? Então, algumas obras, algumas criações evoluíram para o romance, outras continuaram, ficaram como novela, né? Então, muitas obras antigas são citadas, ora como romance, ora como novela, exatamente. A sequência das narrativas é a principal diferença entre ela, entre ela e outros gêneros, pois ela se caracteriza pela série de dramas presentes no enredo, como um seriado de acontecimentos, né? Então, a novela derivou-se da epopeia através das canções de gesta, sua metamorfose medieval progressivamente a substitui até que cedesse lugar ao romance, desabrochando no século XVIII. Ao longo dos 600 anos, a novela forneceu os padrões míticos, antes oriundos da epopeia e canções de gesta, requeridas pela cultura e pelas necessidades da gente letrada, né? O Márcio Moisés vai dizer que o quê? Que a novela, ela foi, em algum momento, ela foi criando suas características próprias, né? Então, em algum momento, esse é muito confundido com o romance, mas aos poucos ela vai se evoluindo, mudando, e ela vai criando características próprias, tá? É importante a gente pensar o quê? A gente pensar que a, a novela, ela é menos comum do que o romance, viu? Então, não é novela, gente, de seriado, não, é novela literária, viu? Então, vamos aí aos tipos de novela literária. As novelas de cavalaria são divididas em ciclo bretão, sobre as histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, o ciclo carolíngio, e em torno dos feitos de Carlos Magno, e o ciclo clássico, baseado nas terras herdadas da antiguidade. Então, essas são as principais, as novelas de cavalarias, né? Então, muitos filmes que vocês assistem hoje, né, do Rei Arthur, né, esses filmes, eles têm, são baseados, né, são inspirados em novelas de cavalarias, tá bom? As novelas sentimentais e bucólicas, né, giram em torno da narração poética, pastoril, é uma descrição da natureza e a narração sobre o cotidiano dos pastores, sempre no clima da vida do campo, né? As novelas picarescas, que giram em torno da narração das aventuras de pessoas consideradas vadias, com a vida irregular. São novelas realistas descrevendo situações do cotidiano. As novelas históricas caracterizam-se pela recriação do passado remoto ou recente através dos documentos verídicos submetidos à imaginação do ficcionista. As pessoas e fatos constituem analisados sobre a ótica histórica e imaginativa. Então, é aquele evento histórico que algumas lacunas são criadas pelo autor. O autor, né, escreve uma história e pega aquele tentando recriar um fato histórico, mas preenchendo as lacunas, né, com escritas de ficção, né, com a criação literária. As novelas policiais giram em torno de investigações policiais, tentando desvendar crimes, histórias de detetives, astúcias policiais, empregos em laboratórios de análise, sempre em busca de desvendar o crime e conhecer a identidade dos criminosos. Um ar de mistério e de suspense toma conta das narrativas, né? Então, as novelas policiais que dão sempre inspiração para essas escritas, né? Esses contos, essas obras policiais, né? Organização dos núcleos narrativos de acordo com o Márcio Moisés. Gente, então, para vocês entenderem, ilustrar, né, eu gosto muito dessa imagem aqui. O conto, né,
como uma célula pequena, né? Um núcleo pequeno. O romance como um núcleo, com um núcleo maior, mas com um núcleo, todos os núcleos por conta de um. E a novela com uma série de eventos, né? Fragmentos de história que se apresentam no enredo, formando a novela. Diferente do enredo do conto, que é apenas um, e a do romance, que são vários, mas que não estão em séries. Então, o desenho da novela é esse desenho assim, como se fosse uma série de acontecimentos, certo? Então, a célula dramática do conto, segundo Márcio Moisés, né? Unidade de ação, unidade de espaço, unidade de tempo, poucos personagens, né? Então, essa novela, o conto, ele é um enredo, uma escrita curta, né? Com um núcleo só. Enquanto a célula do romance, ela tem uma pluralidade. Ela tem esse, é como se fosse uma célula, né? Um conjunto de células, em que todas essas células estejam em torno, né? E vai desvendar explicam essa célula maior. E a célula dramática da novela que nos interessa, né? Que é continuidade. Uma célula, gente. Uma história, um núcleo que vai desvendando, desaguando no outro, que vai desaguando no outro, que vai desaguando no outro, até dar você chegar na. Então vamos aí, pluralidade e sucessividade dramática. Então tem uma pluralidade dramática como no romance, mas a sucessividade dramática é apenas apresentada na novela. Número limitado de personagens, né? É um número limitado, né? Ilimitado, quer dizer, de personagens. Liberdade de tempo e de espaço, muito próximo do romance, por isso que é confundido, entendeu? Você vê que no conto há um limite, né? É poucos personagens e um espaço mais limitado, né? E tempo. E na novela e no romance, não. Né? O diálogo é importante, a narração, a descrição e a dissertação estão presentes, né? Eles estão a dissertação, como já tinha explicado em aulas anterior, como uma argumentação, né? Sempre ali presente dentro do enredo, né? Então, alguns exemplos de novela literária, né? Nós temos esses exemplos aí, que eu vou usar dois exemplos. Então, as de cavalaria, né? Dom Quixote, gente, que todo mundo tem que ler, gente. Todo mundo é obrigado a ler, sabe? E a Demanda do Santo Grau, mas eu vou usar aqui duas, que é a Metamorfose e Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia, tá bom? Então, Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Olha aqui, presta atenção nessa cena aqui. A faca atravessou a palma da sua mão direita e logo mergulhou até o fundo nas suas costas. Todos ouviram seu grito de dor. Pedro, vicário, retirou a faca com o seu pulso feroz de Magaref e assentou o segundo golpe quase no mesmo lugar. Santiago Nazar dobrou-se com os braços cruzados sobre o ventre. Depois da terceira facada, soltou um queixume de bezerro e tentou virar-se de costas. Pablo Vicário, à sua esquerda, com a faca curva, assentou-lhe então a única facada nas costas, e um jorro de sangue a alta pressão empapou a sua camisa. Gente, aqui é a cena principal da novela Crônicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia, né? Todos o desencadear das cenas chegaram até esse momento aqui. Essa é a cena principal da série da novela, mas existem outras que estão ligadas a elas e contribuem para formar os episódios que compõem a trama. Nessa novela, o autor apresenta a história que envolve a chegada do Baiá de San Ramon, na cidade, o seu relacionamento e o casamento com Ângela Vicário. A novela é organizada em núcleos, ou seja, cenas que estão organizadas em função do núcleo principal. Outro núcleo apresentado é o da autópsia e também o que conta os acontecimentos que envolvem os irmãos gêmeos na prisão. Então, são várias cenas que tem dentro da novela episódios que eles são vão direcionar, vão desembocar no outro,
no outro, até chegar esse grande momento aí, que é o momento da morte anunciada mesmo. O que vai acontecer nessas novelas? Todas as cenas dessa novela, todos os episódios, ele vai denunciando, vai anunciando essa morte. É tanto que quando que acontece a morte, aí você se pergunta assim, nossa, mas esse homem teve vários avisos e nada, tudo indicava que isso ia acontecer, mas ele não se precaveu, não se preveniu, né? Não se cuidou, por assim, não tentou, parece que a morte estava anunciada mesmo, então tudo vai desencadeando para isso. A novela possui fragmentos de história que se apresentam no enredo formando a novela, diferente do enredo do conto, que é apenas um, e do romance, que são vários, mas que não estão em séries, né? Como as demais obras literárias, a novela tem um grande envolvimento com a sociedade. As obras literárias, como as demais formas de arte, apresentam marcas de um tempo, de um homem e do contexto nos quais estão inseridos. Então, geralmente, a novela ela está ali resultado de uma criação ali, de um povo em comunicação ali com aquele povo que ele está representando, né? E elas tanto são influenciadas pelo povo, como o povo influencia ela, né? Então, como uma relação ali com a sociedade, uma relação íntima com a sociedade, né? A célula dramática da novela demonstra como se organizam as células, ou seja, as ações apresentadas na novela. Em Crônicas de uma Morte Anunciada, o autor relata uma série de fatos que parecem acontecer isolados, mas vão dando origem ao próximo, até que chega ao último, que é o fim da novela. É assim o núcleo fica em que todos estavam a serviço dele. Entendeu? Agora eu vou dar um exemplo aqui da metamorfose, né? Essa obra aqui é uma obra que vocês vão ler, tá? De Franz Kafka, que a gente vai ler. Olha como é que eu tentei organizar esses episódios aqui. A metamorfose de Franz Kafka. Olha como é que é todos esse núcleo. Vão colocar aqui a primeira cena, a segunda cena, né? E aí a primeira cena, revelação para si. Segunda cena, revelação para o outro. Terceira cena, desumanização. Quarta cena, agressão. Quinta cena, invasão. Sexta cena, liberdade. Essas cenas aqui estão todas uma desembocando na outra, até formar cada núcleo desse como fosse uma cena, um episódio. E aí não tem como a gente não comparar com a novela diária, porque todo dia você tá aquela novela literária, novela, telenovela, que você vai acompanhando os episódios, né? Aí a gente tem até essa comparação com os núcleos da novela, né? Então hoje o episódio tal, o que vai acontecer na cena tal, né? Então mais ou menos nesse sentido. Então cada cena dando como fosse um pequeno conto que estivesse desembocando até chegar à cena final onde que tudo se explica, né? Então o esquema procura significar por conseguinte que todas as novelas se organizam com uma sequência de episódios, né? Na ordem linear do tempo, compondo uma série contínua. Então vamos ao início dessa novela. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Sanches deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a coxa dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante dos seus olhos. Certo? Então vamos aí para a primeira cena. A primeira cena é o núcleo, vamos chamar aqui de revelação para si. Né? Aquele momento que ele se descobre enquanto inseto. Alguma coisa caiu ali dentro, disse o chefe de escritório na sala contígua ao lado esquerdo. Gregório tentou supor no seu íntimo que um dia poderia acontecer ao chefe de escritório qualquer coisa como a que hoje lhe acontecera a ele. Ninguém podia negar que era possível. Como em busca de resposta a essa suposição, o chefe de escritório deu alguns passos firmes na sala ao lado,
fazendo ranger as botas do couro e invernizado. Do quarto da direita, a irmã segredava para informá-lo da situação. Gregório está aqui, o chefe do escritório. Gregório está aqui, o chefe do escritório. Gente, essa primeira cena mostra quando ele se descobre enquanto inseto, né? E ali ele vai tentando, escutando o vizinho, mas ele, o vizinho, o chefe, o cara do escritório tá lá para chamar ele para trabalhar, porque mais seu dia ele não ia trabalhar. Então, e aí ele começa a descobrir que ele tenta levantar a cama, que ele não dá conta, que ele tenta abrir, aí, então nessa cena ele se descobre enquanto inseto para ele mesmo. Na segunda cena, quer dizer, qual é ali o que tem naquele núcleo de revelação para o outro? Com um fundo suspiro de alívio, disse de si para si: afinal, não precisei do serralheiro. E encostou a cabeça ao puxador para abrir completamente a porta. Estava ainda empenhado nessa operação, sem ter tempo para observar qualquer outra coisa, quando ouviu o chefe do escritório soltar um agudo "oh!", que mais parecia um rugido de vento. Foi então que viu, de pé junto da porta, com a mão a tremer, tapando a boca aberta e recuando, como se impelido por qualquer súbita força invisível. A mãe tinha um cabelo. Aí vem a mãe, tinha um cabelo ainda em desalinho, espetado em todas as direções. Começou por retorcer as mãos e olhar para o pai. Após o que deu 2 passos em direção a Gregório e tombou no chão, num torvelinho de saias, o rosto escondido no peito. O pai cerrou, então você vai ver que eu grifei aí essas palavras do outro e reconhece ele, que vê ele. Nossa, um inseto. O que aconteceu, né? O pai cerrou os punhos com um ar cruel, como se quisesse obrigar Gregório a voltar para o quarto com um murro. Depois olhou perplexo em torno da sala de estar, cobriu os olhos com as mãos e desatou a chorar. O peito vigoroso sacudido por soluços. Gente, é bom vocês prestarem atenção, porque vocês vão ter que fazer um estudo dirigido sobre esse livro, tá? Então, sobre essa novela. Então, já vai ir ficando por dentro, tá bom? Então, a terceira cena, desumanização. Batendo com os pés e brandinho a bengala e o jornal, brandindo a bengala e o jornal, tentou forçar Gregório a regressar ao quarto. De nada valeram os rogos de Gregório, que, aliás, nem sequer eram compreendidos. Nessas cenas aqui, gente, a gente vai começando a perceber alguns elementos que ele vai se transformando. Que inicialmente ele transforma de fora, esse é o início de desumanização, é de fora para dentro, né? Então ele se vê inseto, mas ele não se sente um inseto. E a família dele também não sente que ele vê ele como inseto, mas ele tem medo dele, mas não sente ele como inseto. E depois, mas com o tempo, isso vai, ele vai sendo, a história, a humanidade dele vai sendo destruída. Ele vai sendo visto como inseto, ele vai sendo tratado pela família como inseto também, entendeu? Então, e essa terceira cena, o núcleo fala sobre isso, tá? Então vai, ó, como ele vai se metendo dentro do sofá, parece uma barata, né? Onde que ele se sente bem, né? Então, aí essa última parte aí, pedaço a pedaço, com lágrimas de satisfação nos olhos, rapidamente o queijo, as hortaliças e o molho pro outro lado, a comida fresca não tinha atrativo para si. Então ele não quer mais nem comer comida fresca, ele só quer comer comida velha, de bicho mesmo. Entendeu? Então, a quarta cena, núcleo, a agressão. Nessa cena aqui, gente, durante os primeiros 15 dias, os pais não conseguiram reunir a coragem necessária para entrarem no quarto. O desejo que Gregório sentia de ver a mãe não tardou a ser satisfeito. Então, o que acontece? Liga a luz, Van. Tratava-se... Aí, o que acontece, gente? Nessa cena aqui, é uma parte onde que ele é agredido. Ele aparece lá, sustenta, ele se assusta a mãe dele, o pai fica muito assustado com aquilo e aí agride ele. Então essa é a cena, é a cena principal. A normalização, na quinta cena do núcleo. Naquela família, assoberbada de trabalho exausto, havia lá alguém que tivesse tempo para se preocupar com Gregório mais que o estritamente necessário. Então, tipo assim, aquilo lá no início, aí nessa parte aqui, nessa quinta cena, já é uma normalização de tudo que está ali. Então, já a rotina foi alterada, e nessa alteração da rotina,
teve um susto inicial e depois começou a normalizar aquela situação de ter o Gregório dentro da casa como um inseto enorme e tudo foi se mudando conforme aquilo. Né? Então é muito interessante, gente. Vocês vão amar a leitura. É muito intrigante a leitura dessa novela, viu? Então, vamos ver aqui, ó. A família adquira o hábito de atirar para o seu quarto tudo que não cabia no outro sítio, né? Em outro lado. E presentemente havia lá uma série delas, pois um dos quartos tinha sido alugado a 3 hóspedes. Então, o que acontece? Nesse quarto dele era já começou a entulhar coisa lá naquele quarto, tipo assim, é o quarto onde Gregório ficava como um inseto, né, e tudo, né, isso aqui seria a 6ª cena, viu, gente, a invasão. Nesse dia aqui, gente, assim, acaba tô dando até né, falando um pouco não tem como, mas para explicar o que é novela é entender cada cena, né, como que cada cena fosse, né. Ouviu o som do violino na cozinha. Não poderá a menina Sancha vir tocar ali para a sala ao pé de nós? Atraído pela música, Gregório aventurou-se a avançar ligeiramente até ficar com a cabeça dentro da sala de estar. Nesse momento aqui é a invasão, quando ele escuta a irmã dele cantar, aquilo ali acaba, assim, ele fica louco, ele perde a noção e ele sai do quarto dele, que ele nunca podia sair, e ele vai lá e tem uns hóspedes, e aqueles hóspedes se assustam com a presença dele lá. Por quê? Porque normalmente, ele não poderia sair do quarto, mas nunca mais ele tinha ouvido a mãe dele, a irmã dele cantar. Então, quando a irmã dele canta pro hóspede, aquilo ali cega ele fala assim, nossa, eu tenho que ir lá. Então, ele invade aquilo ali, que ele muda totalmente a estrutura, né, da novela naquele momento. É uma cena muito importante, porque naquele momento, ele, pela humanidade, ainda que tinha um pouco dentro dele, a arte, né, mexe com ele, seduz ele vai para lá, mas aquilo ali não é mais lugar para ele, né? Então ele se destrutura toda, assusta os hóspedes, decepciona a família e até a irmã que tinha tanto carinho por ele, né? Então a 7ª cena, na realidade, né? Que seria o núcleo Liberdade. Queridos pais, disse a irmã, só digo isso, temos que ver no livro dela. Então, do inseto. Gente, nesse momento, a irmã fala assim, chega. Né? Então, a irmã sempre foi muito amorosa, cuidadosa com ele, mas... Então, nesse momento, tipo assim, elas... Não, só sai, eu não quero mais saber. Temos que nos ver livre dele. Eu já não aguento mais. Ele tem de ir embora, gritou a irmã de Gregório. É de tirar da cabeça a ideia de que aquilo é o Gregório. Então, tipo assim, eu vou me libertar ele não adianta mais a gente ficar querendo guardar o Gregório aqui dentro do nosso quarto, aqui usando como se ele ainda fosse o Gregório. Aquele inseto não é mais o Gregório, né? Então, aqui, ó. Muito bem, disse o senhor Sancho, louvado seja Deus. Não é preciso preocupar-se com a maneira de se verem livre daquilo aqui no quarto ao lado. Eu já tratei de tudo. Tipo assim, ele morreu, a empregada, ó, não precisa se preocupar não, ó, vamos viver a sua vida, né? Depois eles saíram de casa juntos, coisa que não fazia há muitos meses. E tipo assim, deixou o corpo lá para a empregada levar, não teve enterro, não teve nada, não teve nenhuma preocupação, um remorso, só um alívio, né? Então esse foi o momento final. Então tudo caminhou para chegar até aqui, né? Para dizer que aquele inseto, aquele homem, né? Ele virou um inseto. Depois ele se tornou improdutivo, antissocial, desumanizou ele, né? E por mais que ele lutasse, né? Mas aí até que ele se tornou um fardo e depois eles procuram a liberdade, né? Para não sentir mais esse fardo dentro da família, né? Novela e seus subgêneros, né? Então, nós temos aí a radionovela, que é uma novela exibida em rádio, a fotonovela, que é uma espécie de novela em formato de histórias em quadrinhos, onde o tipo das imagens predominantes são fotos em vez de desenho,
é muito antiga, a radionovela e a fotonovela, e a telenovela que hoje que ainda temos, né, as novelas, né, as telenovelas que são novelas passadas na televisão. É o folhetim televisivo de longa duração, diferentemente da minissérie, que é de curta duração, que seria próximo de um conto. A telenovela caracteriza-se por explorar enredos de fácil aceitação pelo público, como história de amor e conflitos familiares e sociais, né? Então, essas são subgêneros, né? E são baseados inspirados na novela literária, né? Então, não confunda telenovela, novela literária com novela, né? Com telenovela, né? Então, essas são exemplos de telenovela, né? Então, temos aí eu vou passar, eu posso... Fotonovela, tá vendo? Radionovela, certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos, viu?